Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um curso Todos pela Construção, uma iniciativa ABCP, SNIC, Et Soluções, Construliga e Sebrae. Hoje a gente convida o Marcelo Henriques para falar sobre cuidados na elaboração e lançamento do concreto autoadensável. Então, Marcelo é tecnólogo em edificações pela FATEC, engenheiro civil pela Fiesp, pós-graduação em marketing pela Uniban, tem mais de 23 anos de atuação na área técnica da construção civil, sendo 10 anos na BASF. Marcelo, obrigado por aceitar nosso convite. Agora é com você. Pessoal, boa tarde. Clésia, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é um tema bastante pertinente nos dias de hoje. Eu posso pegar um gancho de duas palestras que nós tivemos semana retrasada e a outra semana anterior, uma com o engenheiro Jairo, que é o presidente da ABESC, e um outro com a engenheira Íria, a presidente da ABCIP, que comenta sobre como que nós vamos sair dessa pandemia, né? Como a construção civil vai sair dessa pandemia. E acho que um dos temas mais importantes que foram discutidos nessas duas palestras foi sobre produtividade, né? E nada melhor do que falar um pouquinho sobre concreto autoadensável, que é um produto distinto do que a gente está acostumado a trabalhar no dia a dia, né, que é o concreto com slump, e que ainda existem alguns temas para a gente discutir, alguns detalhes para a gente falar, né. Aqui a gente quis não falar sobre fazer o traço de concreto, né? Eu acho que fazer traço de concreto autoadensável, nós temos uma série de programas, de softwares hoje que fazem isso, né? Mas falar sobre os cuidados que nós temos para fazer esses traços, né? O que a gente precisa observar para fazer um traço mais efetivo, né? Então, começando aqui a palestra, nós vamos falar sobre a definição do concreto autoadensável, propriedades desse concreto, as interferências para o IEV, que é um índice de estabilidade visual, que é muito importante para o concreto autoadensável, uma pequena parcela aí sobre tecnologia básica de aditivos, falar um pouquinho sobre hiperplastificantes e, por final, os cuidados para lançamento desse concreto autoadensável, e a gente pegou um exemplo de paredes de concreto, que hoje realmente é o que tem mantido de maneira bastante estável a nossa construção civil, especialmente aqui na região de São Paulo, onde a gente está. Nós temos uma série de construtores que estão conseguindo manter a produtividade da construção civil através do concreto autoadensável. Então, qual é a definição hoje do concreto autoadensável, o CAA, ou Self Consolidation Concrete, que é o SCC, que é muito comum aí se falar. É um concreto que precisa ser altamente fluível, fluido e escoável, fundamental que ele não tenha segregação, que não tenha exudação e que seja capaz de fluir pelo seu próprio peso, peso envolvendo a ferragem, né? Sem ter vazios, sem ter bexigas, né? Essa é o que a gente identifica e define como um concreto autoadensável, né? E aí nós tivemos uma oportunidade de pegar 3 segmentos dentro da construção civil e pesquisar aproximadamente 70 empresas e entender por que esses caras escolhiam o concreto autoadensável para utilizar nas suas obras. Então, a barrinha azul indica o concreto do dia a dia, as obras do dia a dia, e por que eles escolheriam o concreto autoadensável
para fazer parte da sua produção, né? Então, fundamentalmente, no caso dos concretos do dia a dia, eles entendem que, em primeiro lugar, né, mais de 40% dessa população de aproximadamente 70 empresas, entendem que o concreto autoadensável proporciona excelente acabamento, né? A segunda seria facilidade de lançamento em locais de difícil acesso. Então, aqueles locais onde eu tenho um desenho de forma mais complexa, ou quando eu tenho uma peça com uma alta concentração de ferragem. Quando você analisa a parte de, por exemplo, de infraestrutura, ou aquelas peças moldadas em loco, que são as barrinhas em laranja, é muito, muito claro que a necessidade de utilizar o concreto autoadensável é por causa da facilidade de lançamento com acessos limitados. Então, a gente pensa, por exemplo, em vigas estruturais para pontes, viadutos, obras metroviárias, viárias, enfim, como um todo, que necessitam de peças esbeltas e com uma alta concentração de ferragens, e aí você entende que esse é um segmento que tem como escolha o autoadensável esse tema, né? E como segundo também a parte de acabamento. Quando você vai para a parte de pré-moldado, que hoje é o segmento que mais utiliza o concreto autoadensável, a gente tem três pontas bastante claras aí por escolher o concreto autoadensável. Primeiro, é proporcionar excelente acabamento, né? O Brasil, diferente de muitos países nos Estados Unidos, na Europa, ou países como os Estados Unidos, o Brasil exige que as peças pré-moldadas, fundamentalmente, sejam muito bem acabadas, sem nenhum tipo de agregado aparente, de bolhas, quer dizer, é uma peça muito lisa, muito bem acabada. Então, para que nós não tenhamos pessoas, depois da concretagem, que faça o acabamento, que faça a maquiagem dessas peças, né, a vinda do concreto autoadensável reduziu drasticamente o uso dessas pessoas, não só no lançamento, mas também no acabamento da peça. Depois a gente vem em economia de horas trabalhadas, né? A concretagem de uma peça contemplando um concreto autoadensável, um concreto convencional, o concreto autoadensável me proporciona uma velocidade muito maior, né? E não só a velocidade construtiva, mas uma economia de pessoas e a entrega das peças para o contratante muito mais rápido, né? Então, isso aí é uma comparação. Por que o concreto autoadensável, para os últimos 10 anos, vem ganhando um espaço tão grande, né? E aqui que vocês entendem, utilizando o concreto autoadensável em paredes de concreto, né? Quer dizer, a velocidade de construção e a economia de tempo, né, para eu fazer uma parede de concreto, fazer um edifício de concreto, uma casa de concreto, é gigantesca comparado ao sistema convencional, né? E quais são as propriedades desse concreto fresco, né? Ele precisa ter três grandes e importantes propriedades. É a habilidade de preenchimento, então a capacidade que ele tem para preencher as peças. Estável, então eu não posso ter um concreto autoadensável que o agregado fica para um lado e a argamassa vai para o outro, né? Ou aquela água que mina por cima da superfície do concreto no lançamento, não depois dele estar adensado. E a segunda e a terceira seria a habilidade passante. Então, aqui um desenho de uma viga utilizada numa das obras do metrô de São Paulo. E aqui um exemplo da grande concentração de aço que nós temos. Não sei se a gente vai conseguir passar aqui um vídeo que mostra esse concreto sendo lançado. Vamos ver aqui. Não sei se todos vão conseguir ver. Então, é um concreto estável, é um concreto
que se molda a peça e ele vai se movimentando enquanto eu estiver bombeando esse concreto. Veja a estabilidade, né, a questão de não ter a separação dos agregados com a argamassa. Aqui talvez um desenho, uma vista da viga, não sei se é possível observar. Acabou ficando... Então, são exemplos que a gente demonstra sobre a facilidade da utilização do concreto atadensável, né? E aqui, na aprovação desse concreto, né, quais são os testes que nós temos que fazer para proporcionar, para entender se aquele concreto é ou não autoadensável? Na maioria das obras, a gente utiliza apenas a mesa de flow, né? Só o flow test, né? Que é aquela abertura acima de 500 milímetros. Então, eu faço o preenchimento do cone de slump de uma única camada, preencho aquele cone, puxo aquele cone, né, e o concreto ele precisa abrir acima de 500 milímetros. Né? Hoje, para vocês terem uma ideia, as paredes de concreto utilizam em torno de 650 a 700 milímetros de abertura. Mas o grande segredo não é só a questão da abertura até 500 ou de 500 a 700 milímetros, mas é o tempo que esse concreto chega na marca de 500. Né? Então, as últimas 3 linhas aqui mostram claramente que se o concreto abre excessivamente, quer dizer, mais rápido do que esses 3 segundos, né, a possibilidade de eu ter segregação é bastante grande. Né? Fundamentalmente, numa parede ou numa peça, eu vou ter a separação, por ele estar tão fluido, né, uma separação de argamassa e agregado, e aí eu vou ter um problema de acabamento nessa peça. Ao mesmo tempo, se eu abro para 500, né, ou até acima de 500, mas acima de 10 segundos, eu tenho um concreto com alta viscosidade, um concreto que vai ter um problema seríssimo na bombeabilidade e no lançamento da peça. Entendam que isso é bastante importante. A abertura de flow no concreto autoadensável precisa ser verificado em dois momentos. Né? No momento de chegada desse caminhão de concreto, na chegada do concreto na obra, você tira esse flow, e o flow na ponta da bomba, porque ao longo do trajeto você tem uma perda de carga que proporciona a esse concreto a fechar. Então, se você lança o concreto com um flow muito próximo de 500, na certeza do ponto de bomba, na ponta da bomba, você vai ter um concreto mais fechado. E aí você vai ter um problema de ser lançado e de ter fluidez. Então, é importantíssimo a gente observar esse tipo de teste. Não somente o flow, mas esse teste de espalhamento, que é normalizado. 15823, a norma de 2010. Também a habilidade passante pode ser observada em dois testes. Um que é o mais famoso, que é o KKHL. É muito simples fazer esse teste, e é muito mais simples fazer a forminha para simular esse teste na obra. Né? Então, você preenche o concreto olhando para a forma desse desenho marrom, né? Você preenche o concreto na forma do lado esquerdo, nessa parte vertical, puxa a alavanca, a porta que está escrito aqui, o concreto passa por entre essas barras, e o objetivo é que ele possa se nivelar, quer dizer, a altura próximo da barra e a altura no extremo dessa caixa na horizontal, a sua razão tem que estar o mais próximo possível de 1. Então, você simula aqui o concreto passando entre as barras. E o ensaio do anel é a mesma coisa. Né? Você preenche
o cone, da mesma maneira que você preenche para tirar a abertura de flow, o espalhamento, puxa esse cone e você vai verificar a abertura desse concreto transpassando essas barras. É importante observar como que esse concreto envolve as barras, né? Ele precisa estar totalmente envolvido, a barra, pelo concreto. Se você tem aquele famoso meio cone, né? Que você tem uma lateral do concreto preenchido e outra ponta da ferragem, né? Como se fosse um formato de triângulo, com um pequeno vazio, é o que vai acontecer na obra, e aí você vai ter um problema de aderência entre ferragem e concreto. Então, por isso, a importância. Feito isso, né, a observação da estabilidade desse concreto autoadensado, né? Quais são os cuidados que você precisa ter para entender se aquele concreto, mesmo abrindo com 700 milímetros, é um concreto que não vai me permitir problemas na peça, né? Então, isso é verificado através do índice de estabilidade visual, né? Como a gente tinha falado lá no começo da nossa apresentação, eu preciso ter estabilidade, capacidade de passar entre as ferragens e a fluidez, né? Então, esse índice avalia a estabilidade do concreto definido por 4 parâmetros. O IEV 0, que é aquele sem nenhuma segregação, sem nenhuma exudação. O IEV1, com uma pequena segregação, e aqui a gente depois tem algumas fotos que mostram a diferença entre um e outro, né? Um leve anelzinho de água, né, ao redor desse flow, ou uma pequenina porção de agregado saltando aos olhos no flow. O EV, aí essa auréola um pouquinho maior, essa situação de empilhamento de agregado um pouco maior, e o EV3 realmente é a pior situação, é um concreto que mesmo abrindo para 700, para 500, seja lá qual for a abertura, ele não me permite estabilidade para ser lançado numa peça. Então, aqui a gente mostra uma comparação de flows entre o 0, o 1, o 2 e o 3, contemplando que o EV0 e EV1 são os que é possível, com bastante segurança, lançar o concreto. São os 2 índices que as empresas, por exemplo, de parede de concreto utilizam, né? Quer dizer, um concreto que chega na obra que está entre o 0 e o 1 pode ser lançado. Aquele que está entre 2 e 3, ele, infelizmente, precisa ser devolvido, né? Uma foto, são três exemplos de EV0, então você vê na foto do centro e na foto do lado direito, né, muito mais claro do que aqui ele está tirando o flow, não existe uma concentração de agregados, então ele está muito bem distribuído, aqui é uma brita 0, então ele está muito bem distribuído, você não vê na foto do lado direito nenhum anel, nenhuma exudação, absolutamente nenhuma segregação, e nós estamos falando aqui de uma abertura acima de 650 milímetros. Aqui, entre o I0 e 1 e o IEV1, então você começa a ver aqui na parte mais baixa da foto, um pouquinho mais de agregado, né? Então uma concentração um pouquinho maior de agregado, né? Então aqui talvez um ajuste de argamassa, por exemplo, poderia solucionar esse tema de eliminação desses agregados, né? Entre o IEV1 e o EV2, então é que eu começo a ter um problema maior, então eu vejo nitidamente a exudação aparecer na superfície, nessa foto maior, e na foto do lado esquerdo, onde eu tenho a trena, muito mais fácil a concentração de agregados. Esse é um concreto que, com toda certeza, nós vamos ter problema de lançamento, e não só de lançamento, mas de acabamento de peça.
Entendam que quando eu tenho um concreto a partir do IEV2, a bomba não só tem dificuldade para bombear, como segrega dentro do coxo e na tubulação esse concreto. Então, você, se tem uma situação ruim no flow, no pé da bomba, você vai ter uma situação pior no final da bomba. E por fim, infelizmente a gente não tem aqui o E3, que realmente é uma separação. Se eu não me engano, a gente tem aqui uma foto depois dentro de um carrinho, a água migrando, e a gente está falando no IE3, a exudação, ela vai para a superfície, uma situação de 2, 3 centímetros de água, quer dizer, o concreto não tem a capacidade de travar essa água dentro da estrutura do concreto. Quais são as interferências? Quem que interfere, né? Quais são os produtos que interferem nesse nosso IEV? Então, o primeiro e um dos mais importantes é agregado. E aqui a gente está falando como primeiro tópico, agregado miúdo, que são os finos, né? Se você fizer a avaliação, 75% do volume de concreto da areia que consegue compor um concreto autodensável estável precisa passar pela peneira 200. Então, significa que eu preciso ter um material fino, muito próximo de um cimento para fazer o fechamento da curva granulométrica. Se eu tenho uma alteração nessa curva granulométrica com finos a mais ou a menos, eu tenho uma interferência nesse IEV. Então, a questão da granulometria. Fundamentalmente, quando você combina duas areias, areia natural e areia artificial tem uma variabilidade maior do que a areia natural. Então, você tem meshes com mais ou menos pulverulento. Então, vamos dar um exemplo das areias artificiais aqui em São Paulo, por exemplo, tem, em média, de 8% a 12% de pulverulento. Se você tem uma redução desse pulverulento ou um acréscimo desse pulverulento, você começa a ter interferências no IEV. Então, a gente falou de granulometria e pulverulento. Granulometria pensando se ele engrossa ou se ele afina. Se ele afina, eu tenho mais área específica, eu preciso de mais argamassa. E aí eu tenho uma segregação antes de subir o teor de argamassa. Se eu tenho um agregado que engrossa, eu tenho mais argamassa do que deveria, então eu tenho um concreto mais coeso. Então, eu preciso fazer um ajuste se eu tenho uma variabilidade bastante grande, tanto granulometria quanto pulverulento. Contaminação por argila. Aí eu foco as areias naturais. Areia com contaminação de argila interfere diretamente na eficiência do aditivo superplastificante. Quanto mais argila, menor é sua eficiência. Então, existe a importância de ter o controle dessa contaminação por argila, e é óbvio, o ideal é que eu não tenha essa contaminação, para que eu tenha uma dosagem de aditivo superplastificante, que é o produto capaz de fazer essa abertura numa dosagem constante. Fator forma, então se ele é mais laminar ou se ele é menos lamelar, então eu tenho uma maior ou menor necessidade de aumentar o meu teor de argamassa, e por fim, umidade livre, né? Infelizmente, a gente ainda tem problemas na execução desse concreto autodensável de não verificar a umidade dos agregados. E isso é extremamente complexo quando você não tem esse cuidado, porque você não sabe o quanto você vai colocar de aditivo superplastificante, porque vai depender desse slump inicial, e se eu tenho uma variabilidade, hora está com slump alto, outra slump baixo, a gente não pode esquecer que quem coloca o aditivo não é 100% técnico, então eu preciso ter um controle bastante grande dessa umidade para que o meu concreto tenha a menor variabilidade possível.
Então, a gente, contemplando essas mudanças de agregados, o que ela interfere no IEV? Segregação, exudação, maior ou menor demanda de água, como nós falamos, maior ou menor consumo de aditivo e perda de abatimento. Isso é importante. Você abriu para flow 500, 600, 700, seja lá qual é o flow, né? E você começa a perceber uma perda drástica de abatimento, não necessariamente essa perda está direcionada ao tipo de aditivo, mas sim ao aumento dos finos desses agregados, e a gente analisa os agregados como a curva granulométrica como um todo, e aqui você pode ter uma perda de abatimento maior, por quê? Porque o aditivo é consumido pela área específica dos agregados, né? Então, eu preciso ter esse controle bastante grande da finura desses agregados. E o mais importante, né, é esse, então, balanceamento entre a pasta e os agregados. Eu preciso ter pasta em quantidade que possa envolver todos os agregados e ser utilizado como um lubrificante. Imagine um rolamento onde eu tenho as bolinhas e a graxa aplicada nessas bolinhas para que elas rolem entre as paredes do rolamento. Se eu não tiver pasta suficiente, eu não consigo ter uma abertura eficiente de um concreto autoadensável. Né? Cimento, esse é um outro cara que interfere bastante no nosso IEV, né? No nosso índice de estabilidade visual. Um tipo de cimento, se é um CP2, se é um CP3, se é um CP5, o tipo de blane, que esse cara tem, se é um blane alto, se é um blane baixo, as adições utilizadas nisso, se é uma escória, se é uma pozolana, se é um filler, né? Se é um CP5 puro, e o tipo de gesso, né? E o que esses caras interferem no IEV? Demanda de água, então se eu tenho um blane mais alto, eu vou ter uma maior demanda de água, eu vou ter um maior consumo de aditivo se eu tiver um blane mais alto, né? Entenda-se que, voltando para a questão da parede de concreto, eu preciso de 3 megapascal com 12 horas. Né? Mudando o tipo de cimento, ou se esse cimento foi mais ou menos moído, eu tenho uma interferência direta no R 12 horas, que são os 3 megapascal. Né? O tipo de gesso, se o meu gesso é um gesso sintético, se é uma anidrita ou um semi-hidratado, eu tenho um efeito bastante grande nesse índice de estabilidade visual. Então, o tempo que ele vai ficar estável, se ele vai puxar mais rápido ou ele vai puxar menos rápido, e acaba interferindo. Retardo de pega falsa ou pega instantânea, então, nesse caso, é aquele concreto que você tirou o flow num T0, 5 minutos depois ele fechou. Eu bato o concreto depois, ele abre de novo. Então, isso aqui é pega falsa. Ou é aquele que depois que eu adiciono aditivo, ele abre para flow 700, eu viro as costas, quando eu volto, ele fechou de novo, e aí esse cara não volta mais. Isso é uma instabilidade química do cimento, né? E na sua maioria, é óbvio que você precisa fazer uma série de avaliações, mas o que tem uma interferência gigantesca na pega falsa ou pega instantânea é essa variabilidade de gesso. Né? E aí, por final, a perda de abatimento. Esse exemplo, que infelizmente a gente não acabou filmando, né? Mas mostra o IEV3, né? A quantidade excessiva de água na superfície do carrinho. E aqui do lado direito é o mestre movimentando o concreto, ele não está usando luva, né, para observar, né, o EPI, mas aqui observa-se a quantidade excessiva de água na superfície. Infelizmente, senhores, esse é um tipo de concreto que não tem o que fazer, vai ter que mandar de volta para a concreteira, para ser redosado, para ser, enfim, descartado, porque eu não posso utilizá-lo para lançar nas minhas peças.
Muito rápido, tecnologia básica de aditivos, né? Por que nós vamos falar sobre aditivo? Porque, tirando o cimento e os agregados, né, o aditivo, que nós já comentamos, o aditivo é um outro cara que tem uma interferência monstruosa no EV. Né? E tem mais um outro detalhe, existe um problema de incompatibilidade cimento-aditivo. Né? Existe uma incompatibilidade que você precisa avaliar, que você precisa analisar antes de escolher o aditivo correto para a utilização do concreto autoadensado. Então, muitos me perguntam, nossa, mas por que a BASF tem uma série de Master Glênio? Porque para cada tipo de cimento, para cada tipo de agregado, para cada necessidade, se é um R12 horas, se é um R16 horas, se é um R28 dias, você tem necessidades distintas, uma maior ou menor manutenção, então você precisa escolher o melhor produto para aquela combinação de cimento e agregados. Né? E vejam que é uma quantidade que é o que está a definição, essa última definição feita na nova norma, 11768 de 2019, que são pequenas quantidades de produto que pode ser feito em líquido, esse produto pode ser líquido, pode ser pó, e que alteram as propriedades do concreto, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Né? O conceito básico de um aditivo plastificante, né, que é o primeiro produto que a gente faz menção a um produto químico utilizado em concreto, para depois nós irmos até o hiperplastificante, que é o superplastificante, que é utilizado para abertura. Ele é um desfloculante. Na verdade, o cimento, por ter partículas muito finas, quando você adiciona a água, ela faz com que as partículas elas se juntam, se aglomeram, né, por atração física dessas partículas. E aí, dentro dessas partículas, desses grumos, dessas aglomerações, você tem água, né, que depois da evaporação, que ela não participa da hidratação, veja que a água fica enclausurada e ela acaba não participando da hidratação. Então, eu não só não tenho um cimento 100% hidratado, como eu tenho poros quando essa água evapora, e eu preciso de mais água para fazer uma mesma abertura, para abrir no mesmo slump. Então, o aditivo plastificante, ela adsorve, ela gruda na partícula de cimento, e por uma repulsão uma repulsão física, libera essas partículas de cimento, soltando a água que estão nesses grumos. Então, por que ele pode ser um plastificante? Por que ele pode ser um redutor de água? Porque para a mesma água, introduzindo plastificante, eu subo o slump. Introduzindo plastificante e reduzindo a água, eu mantenho o slump, e aí é um redutor de água. Então, fundamentalmente, ela dispersa essas partículas de cimento através de sinais positivos e negativos. E aí eu venho com a questão dos superplastificantes ou hiperplastificantes, e nós temos aí uma série de produtos no mercado. A gente fala aqui do Master Glênio, que é o nome, a marca desse aditivo dentro da BASF. Ele tem duas outras funções, né? Ele não só repele essas partículas de cimento, ele afasta, então, essas partículas de cimento para que eu tenha a liberação da água. Dependendo do desenho desses cabelinhos que estão grudados aqui na partícula de cimento, né, dessas cerdas, imaginando que fosse um pente, né, o dorso é o que absorve na partícula de cimento, e os dentinhos do pente seria essas moléculas. Dependendo do desenho dessas moléculas, ela faz com que o concreto tenha mais ou menos manutenção de slump, porque ela dificulta a chegada da partícula de cimento. Né? Então, quanto mais, vamos dizer assim, ondulado, com mais
cobrinhas, vamos dizer assim, com mais ondulações tem esse dorso, esses dentes do pente, maior é a dificuldade de entrar a água ali. Então, eu tenho dois efeitos, né? E é um produto utilizado não só para concreto alto-adensável, mas concreto que eu tenha que ter uma maior manutenção de slump, exatamente por causa dessa configuração de molécula, para concretos de alto desempenho, né, para concretos que necessitam de fator aquecimento muito baixo, seriam os únicos produtos que permitiriam esse tipo de concreto. Né? E é o que é hoje utilizado para o concreto alto-adensável. O que nós falamos, além do plastificante e do hiperplastificante, o que a gente pode falar um pouquinho sobre as combinações para ter um concreto alto-adensável de maior eficiência. Então, primeiro é o hiperplastificante, aqui como Master Glênio. Então, reduz a água, pode alterar a viscosidade do concreto, então, por isso que você alterando o superplastificante, o hiperplastificante, você tem maior ou menor viscosidade, né? Essa dosagem, se eu aumento ou diminui, então ela interfere no slump. Eu tenho um modificador de viscosidade, então em locais onde eu tenho deficiência de finos, o modificador de viscosidade auxilia a controlar a exudação e a segregação, é como se fosse uma cola que eu estivesse colocando dentro do concreto que me permitisse eliminar a exudação e segregação. Né? Retentores de trabalhabilidade, aqui a gente não está falando de retardador de pega ou estabilizadores de hidratação, nós estamos falando de retentor de trabalhabilidade, aquele aditivo que colocado no concreto lhe permite ter uma trabalhabilidade ao longo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sem interferir nas resistências iniciais. Né? Então, para situações de calor intenso, onde eu preciso de manutenção de slump, mas que eu não possa ter, ou de trabalhabilidade, né, mas que eu não possa ter a interferência no R horas, eu utilizo um retentor de trabalhabilidade. Então, aqui a gente está discutindo combinações de aditivos para os melhores alto-adensáveis. E aqui falamos de acelerador, e aqui, especificamente, não é um nitrato de cálcio, nem um nitrito, e nem nenhum outro produto que tenha cloretos em sua formulação. Aqui nós estamos falando de um produto específico que introduz na matriz do concreto nanotecnologia de CSH. Então, eu tenho a capacidade de ganhar altíssimas resistências iniciais. Então, a gente está falando de concretos que de 3 megapascal com 12 horas, a gente conseguir com 5 horas, com 4 horas, com esses mesmos 3 megapascal. Então, eu introduzo o CSH artificialmente no concreto, sem prejudicar as resistências em 28 dias. E aí aqui depois o retardador de pega, o controlador de hidratação, que são conceitos diferentes, e incorporador de ar também similar ao que a gente estava falando no modificador de viscosidade, né? O incorporador de ar pode entrar, dependendo do tamanho de bolha, controlar a curva ergonométrica. Então, assim, eu complemento a curva ergonométrica com o incorporador de ar. Né? O que esses caras interferem no IEV, no índice de estabilidade visual? Né? Então, tipo de aditivo, né? Teor de sólidos, se ele tem mais sólidos ou menos sólidos, estabilidade desse aditivo, então se ele separa, se ele decanta, se ele cria fases no tambor ou no tanque, não é um aditivo que precisa ser usado. Né? Nós tínhamos uma situação no passado onde uma empresa de aditivo tinha que instalar um equipamento circulador de aditivo, porque o aditivo decantava. Né? O aditivo não precisa de circulador, porque se ele precisa de circulador, ele não é estável. Né? Então, o aditivo não pode separar. E aí, se separar, você tem, para cada tipo de amostragem que você pega do tanque ou do tambor, você vai ter um autoadensável diferente. Compatibilidade com o cimento utilizado, momento de adição do aditivo. Isso é muito importante, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Em que momento eu adiciono o superplastificante para eu ter abertura desejada e manutenção de slump.
né? Se eu coloco o superclassificante num concreto muito seco, eu preciso adicionar mais aditivo e a manutenção de slump é menor. Se eu coloco o concreto no slump, o superclassificante no slump muito alto, que a gente está falando de slump inicial, eu posso ter segregação, exudação, e eu tenho interferência no início e fim de pega, porque eu tenho mais água na estrutura, no sistema. Dosagem na filial e na obra, então existem concretos moldados em loco, que eu separo o aditivo parte, eu coloco, a gente está falando sempre aqui de superclassificante, eu coloco no início da carga na filial, e a outra parte a gente coloca na obra. Então isso também tem interferência, e o uso do polifuncional do classificante, né? Então, algumas causas que você pode ter com as alterações do aditivo utilizado. Então, a abertura abre mais, abre menos, perda de abatimento, maior ou menor dosagem. Então, aquele aditivo que um usa 0,6, outro usa 0,8, outro usa 1%, né? Retardo de pega, segregação, exudação. Então, as interferências que esse aditivo pode trazer para o IEV do concreto autoadensável, né? Um resumo rápido dos problemas que você pode ter no concreto autoadensável e alguns ajustes rápidos que a gente pode ter em conta para que o concreto volte a ser estável, né, ou dentro daquelas 3 características de um concreto autoadensável: fluidez, estabilidade e capacidade passante. Então, se você tem um concreto com uma fluidez muito baixa, quer dizer, se ele não tem aquela abertura de 500 no tempo entre 3 e 7 segundos, ou se você sente que ele está muito coeso, muito pesado, então uma das possibilidades é você incrementar a água ou incrementar aditivo. Então, dependendo desse balanço, você aumentando o consumo de água por metro cúbico ou subindo um pouquinho a dosagem de aditivo, você aumenta a fluidez. Ao mesmo tempo, se você tem uma fluidez muito alta, quer dizer, ele está dentro do espalhamento abaixo de 3 segundos, quer dizer, mais rápido do que essa abertura de 3 segundos, eu tenho que reduzir o consumo de água por metro cúbico e reduzir a dosagem do aditivo, de novo falando do superclassificante, de hiperclassificante. Viscosidade: se o concreto está muito viscoso, se o concreto com baixa viscosidade, aquele concreto que você percebe nitidamente a aspereza dele, então aumentar o teor de finos. E aqui, não necessariamente subir o consumo de cimento, você pode ter outras adições, outros materiais complementares cimentícios, que pode ser um filler, que pode ser um filler calcário, um filler de granito, que entra dentro de uma granulometria muito próxima do cimento e pode compor a granulometria do concreto autoadensado, né? Aumentar o teor de argamassa para melhorar essa viscosidade, reduzir a quantidade de água e subir a dosagem de aditivo. E assim, para muito alto, o mesmo efeito de sentido contrário. Bloqueio, o que significa? Aquele concreto que passa por aquelas ferragens e você tem um bloqueio, ele não está correndo e ele está deixando vazios ao redor da ferragem. Então, eu contemplo aqui aumentar o teor de finos, aumentar o teor de argamassa, né? Diminuir a quantidade de água. Veja o seguinte, muita água, se eu tenho muita água no sistema, né, eu também tenho um problema de segregação. Então, aí eu tenho o agregado parando na brita, na ferragem, e você vê a argamassa indo embora. E aí você tem um vazio, você tem uma bicheira, né? E aí a gente comenta depois a parte de estabilização, né? Quando a estabilidade é muito baixa, aumentar o teor de finos. Se a exudação está muito complexa, muito alta, aumentar o teor de finos, por exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo. Se eu tenho um empilhamento de agregados, né? Então talvez reduzir um pouco a quantidade de água, né? Trabalhar com a quantidade menor de aditivo, uma dosagem menor de aditivo, né? Quando eu tenho agregado exposto, então não é só aquele empilhamento, é quando eu tenho uma separação de agregado, um agregado vai para um lado, vai para o outro. Então, e hoje a argamassa, eu não tenho a quantidade de pasta de argamassa necessária para envolver todos os agregados.
ou eu tenho uma brita maior. Então, quando a gente estava falando lá atrás dos agregados, do tamanho da brita, né? Se eu tenho uma brita que tem uma variabilidade de tamanho, aí eu tenho um problema de agregado exposto, né? Por fim, são só mais 2 slides para a gente terminar, né? Como que a gente avalia esse concreto lá na obra, né? Então, o concreto chegou, né? E eu tenho que adicionar o aditivo. Então, quais são os cuidados? Então, a primeira situação, depois que vamos imaginar, vamos colocar um item antes da lavar as primeiras facas, após a adição do aditivo, né? Se eu tenho que colocar o aditivo, eu verifico se o slump dentro do meu caminhão betoneiro está por igual, né? Muitas vezes eu tenho um problema de embuchamento, então no fundo do balão eu tenho um concreto mais seco do que na frente, então eu preciso acertar para que o slump inicial, antes da adição do concreto, do superplastificante, seja estável. Normalmente em torno de 7, 8, 9 centímetros, né, 70 a 90 milímetros, é o que hoje é utilizado antes de adicionar o superplastificante para abrir para o flow, né? Feito isso, adiciona-se o superplastificante, então existe a quantidade exata para aquela abertura, e aí você tem um tempo de homogeneização necessária para o efeito desse aditivo. Então, 1 minuto por metro cúbico, né? É muito comum a gente ir em obras onde o pessoal da obra tem pressa para, depois da adição do aditivo, começar a descarregar. Se a gente não tem pelo menos 1 minuto por metro cúbico batendo, então 8 minutos, um caminhão de 8 metros cúbicos, o aditivo não tem totalmente a sua abertura, totalmente a sua performance, né? O concreto, ele precisa estar nivelado. Depois que eu adicionei o super, antes de tirar o flow para a abertura, eu tenho que ter certeza que o concreto esteja nivelado, que eu consiga ver o fundo do balão. Quer dizer, o concreto tem um flow por igual no começo ao fim, porque existem situações que eu tenho um bom flow no começo da concretagem e no final eu vou perdendo esse flow. E não necessariamente é perda de abatimento, mas é um concreto mal batido, né? Antes de fazer a coleta, né, eu tiro uma parte desse concreto, porque normalmente ele vem com o resto de aditivo, a água, para depois tirar uma parte para fazer o teste de abertura, o teste de espalhamento, e a moldagem nos 2 terços para o final, para fazer a moldagem. Então, aqui mais ou menos a ideia do que a gente estava falando, essa linha vermelha, indica como que deveria estar o concreto muito bem batido. Ele tem que estar niveladinho para um concreto de flow estável do começo ao fim, né? Alguns outros cuidados, né? Solicitar a concreteiro um intervalo entre caminhões, né? Então, é importante você fazer um concreto autoadensável, o processo de concretagem é diferente. Eu não posso ter um intervalo entre caminhões, como eu estava acostumado com concreto convencional. Eu tenho que ter um concreto seguido do outro. E ele tem que contemplar que eu preciso verificar o slump inicial, que eu tenho que adicionar o aditivo, que eu tenho que homogeneizar, tirar o flow e fazer o descarregamento. Então, a gente precisa estudar junto com a concreteira um time para que o lançamento do concreto seja sequencial, que eu não tenha nenhuma parada, né? Contemplar, né, esse tempo de homogeneização, né, e que o descarregamento depois do autoadensável, ele não pode ser superior a 20 minutos. Entende o seguinte, se um concreto autoadensável com 8 metros cúbicos, 7 metros cúbicos dentro de um caminhão, ultrapassar 20 minutos de lançamento, alguma coisa está errada, né? A gente precisa avaliar qual que é o processo de lançamento lá em cima da laje ou na peça, se a gente está fazendo muito movimento com o mangote, porque eu começo a perder a eficiência de performance, não só do concreto, mas da eficiência de produtividade do concreto, né? Avaliar acesso em obra, e aí, como a gente estava falando, o procedimento de lançamento, porque lá, se o lançamento não estiver alinhado, eu tenho um problema de velocidade de descarregamento desse concreto.
Aqui a gente tinha um vídeo que mostra um outro cuidado, né? Quando você, e infelizmente a gente não vai conseguir passar esse vídeo, quando é pego a amostragem do concreto autoadensável do caminhão para fazer o flow, é fundamental que eu faça a homogeneização dentro do carrinho. Por quê? Porque na maioria das vezes o caminhão fica num lugar, o carrinho fica em outro, e a placa teste fica em outro. Então, ele vem trazendo o concreto, balançando, e aí esse material, mesmo totalmente estável, ele vai decantando os agregados, então eu tenho que misturar de novo, homogeneizar de novo esse concreto para tirar o flow, né? E é fundamental, porque às vezes, eu tenho uma segregação, uma exudação, mas é porque o concreto não foi homogeneizado antes do lançamento. Por fim, né, procedimento de lançamento do concreto nas paredes e lajes, quando a gente está falando de parede de concreto, Minha Casa Minha Vida, né? A gente já fez alguns comentários, então, lançar nas vigas, em formato onde eu lanço numa ponta e não fico movimentando esse mangote. Então, eu pego pedaços da laje, das paredes, então, em formato de L, movimento esse mangote só apenas eu ter a certeza que esse L está praticamente preenchido. Depois eu preencho um outro L e vou fazendo sistemas circulares para que o concreto se junte no final para depois eu aplicar na laje. Ter o cuidado no lançamento da parede para que o concreto que eu estou lançando na parede não fique na laje, porque depois que eu iniciar a concretagem da laje, fundamentalmente esse concreto da parede já tem uma rigidez e aí eu tenho problema de acabamento na laje de baixo para cima, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Aqui alguns exemplos de junta fria, né? Então, slampes distintos, então flows distintos, ou intervalos distintos de caminhão em um e outro, ou pior, eu lanço num L, vou para o outro canto da obra e quando volto, aquele concreto que eu lancei já tem o seu início de pega iniciado, e aí eu tenho uma junta. Então, é muito importante que a gente tenha esse controle no lançamento. E é isso aí, pessoal. Oi, Marcelo, obrigado aí, sua apresentação foi muito didática, parabéns. A gente tem algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria saber de você, assim, como que você vê a evolução do concreto autoadensável, o uso no Brasil? Se tem uma tipologia de obra, como é que as construtoras, onde e como as construtoras estão usando? Contemplando os 3 segmentos, né, que a gente analisou no início da apresentação. O pré-moldado é um mercado, é um segmento onde o concreto adensável está mais enraizado, então a gente está falando aí da sua grande maioria, mais de 60% das empresas de pré-moldado utilizam concreto autoadensável, ou em sua totalidade, ou em partes da sua produção. Aí, vamos dividir a parte de concreto em bloco em duas, né? Quando eu penso em paredes de concreto, esse acho que é o grande segmento que está alavancando o concreto, né? Não é possível hoje você imaginar levantar um prédio de 10 andares em 10 dias sem a tecnologia de autoadensado. E isso está fazendo que outras empresas com outros tipos de obra se voltem para essa tecnologia e tirem da cabeça de que o concreto autoadensável é muito mais caro do que o concreto convencional. Então, a gente enxerga que nos últimos 5 anos houve um crescimento bastante grande desse tipo de produto na construção. E não tem volta mais, não tem volta mais. Aqui tem uma pergunta sobre o tipo de areia usada, se é fina, se é média, se existe algum tipo de areia. A combinação, ela pode ser fina, ela pode ser grossa, enfim, o grande segredo
é analisar a curva granulométrica desta areia conjuntamente ao cimento. E aí você vai entender se necessita ou não de algum tipo de correção. Então, é possível fazer concreto autoadensado com qualquer tipo de areia. É óbvio que com areias mais grossas, eu tenho falhas granulométricas, eu preciso corrigir ou com maior consumo de cimento ou com uma quantidade de materiais suplementares, que seriam filler, enfim. Então, muitas vezes a gente entende, por que eu não consigo reduzir o consumo com concreto autoadensado? Ele está muito mais mirado, observado para a curva granulométrica do que propriamente dita a sua capacidade de gerar resistência. Então, é possível, sim, fazer qualquer tipo de areia. E aqui, em relação ao batimento, quanto tempo você bate o concreto depois que coloca o superplastificante? Como a gente tinha comentado, 1 minuto por metro. Né? Eu preciso ter a capacidade de fazer o aditivo vá para o fundo e volte, e normalmente metro cúbico, um caminhão de 8 metros cúbicos, 8 a 10 minutos, é o bastante para que eu tenha uma eficiência legal do aditivo. Também tem uma pergunta aqui se está sendo utilizado em pisos industriais. Sim. Ou joint less, laje, sim, é possível a utilização, a gente só tem que ter cuidado no fechamento das laterais desse piso, para que eu não tenha a perda de argamassa por baixo da forma, né? Ou naquelas ferragens de transição entre uma placa, eu preciso ter uma estanqueidade tal de que a argamassa não mas sim, é possível fazer concreto autoadensável, te traz uma produtividade sensacional. O pessoal está perguntando aqui se existe programa ou software que possa fazer esses traços. Existem. O mercado tem uma série de programas. Se vocês irem no Google mesmo e introduzir lá programa para fazer concreto autoadensável, você encontra uma série de programas. Né? Uma outra possibilidade é se você tiver acesso à norma sobre a NBR, agora eu não tenho o número específico dessa NBR, uma falha minha aqui, que mostra a execução do concreto autoadensável, é possível fazer um pequeno programa com as características que esse concreto precisa atender num Excel. Então, assim, eu não sei te dizer um programa com nome específico para indicar. Tá. Em relação às diferenças de concreto, assim, quando a construtora vai fazer o pedido para a concreteira, para ela estabelecer se é um concreto fluido, autoadensável, para a gente pertinente, existe essa confusão no mercado. Muitos discutem e confundem entre concreto autoadensável, concreto autonivelante e concreto fluido. Então, concreto fluido é aquele concreto que até 200 centímetros. Então, é um concreto possível de verificar slump num processo convencional, né? 3 camadas, 25 golpes, e aí você verifica o slump. Esse é um concreto superfluido. O concreto autoadensável, que é o que nós estamos falando hoje, ele se nivela até então haver uma pressão ou do seu próprio peso, ou a pressão da própria bomba que vai empurrando o concreto. Então, é muito comum você ver em lajes que estão usando concreto autoadensável, você tem um rodo, né, para auxiliar nesse lançamento, né, no espalhamento do concreto, porque ele vai ter uma certa limitação. E você tem o autonivelante, que aí sim é aquele cara que não tem agregados graúdos e que se autonivela para, por exemplo, preenchimento de vãos, ou para fazer uma camada de nivelamento sobre um piso que tem algum problema de desnível, enfim. Então, todas as vezes que você for solicitar concreto, concreto, autoadensável, especificando o flow. Se é 650, mais ou menos 50. Então, 650 milímetros de abertura, mais ou menos 50. 700 milímetros, mais ou menos 50. É fundamental que se defina essa abertura.
da resistência, ó. Só lembrando aqui, o Rubinho falou da norma aqui, o Rubens Curti. Que bom. A 15823. Então, obrigado, Rubens. A gente vai finalizar agora pelo tempo. Essa interferência aí, ó. Gente, desculpa, entrou a gerente júnior aqui. A gente vai finalizar, então, Marcelo, muito obrigado aí pela sua apresentação. Eu agradeço. A apresentação está disponível no Todos pela Construção, no canal do YouTube. Então, obrigado, pessoal. Até amanhã em mais um curso, Todos pela Construção, iniciativa EdSoluções, ABCP, SNIC, Construliga e Sebrae. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço. Tchau, tchau.